que assistiu meu canal, eu só queria fazer mais um vídeo pra vocês. E hoje, como é Halloween, eu tive uma pequena ideia aqui pra vocês, pra eu contar alguns relatos que já me aconteceu sobre sobrenaturais. Sim, gente, já me aconteceu várias coisas sobrenaturais. Que, inclusive, pra quem não sabe, eu sou espírita desde os meus 7 anos de idade. E, segundo meus pais, eu vejo coisas desde os meus 2 anos de idade. Segundo minha mãe dizia que eu via a minha avó que faleceu quando eu tinha 2 anos de idade, desde essa época. Então, assim, tipo, conta, durante os anos foram passando, eu ainda continuei vendo. Quando meu avô faleceu, quando eu tinha uns 6 anos de idade, eu também vi meu avô, assim, tipo, 1, 2 anos depois que ele faleceu. Eu já senti a minha tia-avó, que morreu quando eu tinha uns 15 anos, eu senti ela de ter uns 2 ou 3 anos atrás. Então, assim, tipo, pra mim é super natural eu tá vivendo esse meio sobrenatural. E que muita gente não acredita, mas assim, a partir do momento que eu já passei por isso, eu super acredito. Assim, a primeira coisa que eu vou contar pra vocês foi essa aqui, tipo, que eu lembro, óbvio, né? Porque eu não vou contar histórias aqui que meu pai e minha mãe dizia pra mim, porque são história deles e eu não tenho certeza se isso aconteceu, deixou de acontecer. Mas eu vou contar as coisas que realmente já aconteceu comigo. Assim, a primeira coisa que já me aconteceu foi assim, tipo, logo como eu falei, logo quando meu avô faleceu, eu tinha uns 6 anos de idade. Uns 6 anos, 5, 6 anos. E aí, quando foi assim, uns 2 anos depois que meu avô faleceu, eu lembro até hoje do jeito que meu avô estava no dia do velório dele. Eu lembro muito bem como meu avô estava. Tem gente que fala que criança não tem memória e tal, que não só fica na lembrança o que ela quer e tal, essas coisas. Eu lembro muito bem como o meu avô estava no dia do velório dele. Aí, 2 anos depois e tal, eu já tinha mudado pra aqui, pra Conquista e tal, e eu morava num apartamentozinho num bairro chamado Vila Emurque, aqui em Conquista. E na época era um apartamento de 3 quartos. Um era a suíte dos meus pais, um era do meu irmão e outro quarto era meu, que eu dividi com uma prima minha, que morava aqui com a gente. E aí, beleza, de boa, eu dormindo, e aí do nada eu acordei e fui no banheiro pra fazer xixi e voltei pro quarto pra dormir. Deitei na cama, linda e maravilhosa, lá tentando voltar a dormir. Então, pra mim, quando eu era criança, eu não tinha preocupação de acordar cedo por ser meu estudar de tarde. Então, lá, eu tentando voltar a dormir. Quando eu olho pra cima, assim, tipo, depois eu faço assim, olho pra frente, tava meu avô, como se tivesse sentado. É, tipo, minha cama tava aqui, eu aqui deitada na minha cama, e como ele estivesse por aqui assim, e tivesse como se estivesse sentado, da mesma roupa todinha que ele tava no velório dele. E eu lembro que meu avô, antes de falecer, tava internado no hospital e tava com um gesso no pé. Não me pergunte por que ele tava com gesso no pé, não sei se ele caiu e quebrou a perna, coisa assim, porque minha família de parte de pai, os velhos têm uma coisa de queda e acaba quebrando o fêmur, então a perna, coisa assim, tipo, a parte de baixo da perna, que eu não sei os nomes dos ossos, eu sou da área de saúde e não sei nome de osso nenhum. Mas tudo bem, esquece esse negócio de osso. Assim, tipo, a minha família de pai os idosos normalmente eles quebram alguma coisa. Meus avós, os velhos da minha família nunca morrem de alguma doença brava, tipo, da minha parte de pai. Sempre morre de alguma coisa que tenha relacionado à queda, porque fica muito tempo deitado, essas coisas. E aí, meu avô, eu lembro que antes de meu avô falecer, ele tava com a perna engessada. Eu não sei se. Não lembro. Isso aí é uma coisa que eu não me recordo, mas eu não lembro se tiraram gesso pra botar meu avô no caixão, ou se enterraram meu avô com gesso, sei lá. Eu lembro que quando eu vi meu avô, ele tava com a mesma roupa que ele tava no caixão e com o gesso no pé. E ele sorria de uma maneira maravilhosa, sabe? Tipo, de uma maneira incrível. E assim, tipo, sabe aquela coisa me encantou. Me deixou muito emocionada quando eu vi meu avô daquele jeito. E é assim, tipo, no outro dia, daí
como eu tava demorando de dormir, eu vi meu avô, não acredito. Parece, tipo, quando eu vi meu avô, eu vi ele sorrindo, assim, tipo, no mesmo momento eu capotei. Dormi, que eu nem vi. Simplesmente dormi, capotei. No outro dia eu acordei super feliz, assim, tipo, e contando pra minha mãe e pra minha prima o que tinha acontecido, que eu tinha visto meu avô e tal. Assim, tipo, elas ficaram assim, tipo, oi, o que que você tá falando, menina? Assim, tipo, o que que tá acontecendo? E eu contei assim como se fosse a coisa mais natural do mundo, coisa mais assim, tipo, coisa mais normal do mundo. Tipo, eu vi meu avô de madrugada, ele tava da mesma forma que eu vi ele no velório, e ele tava com gesso e ele tava com um sorriso lindo. Assim, tipo. Aí eu assim, tipo, pra mim não foi sobrenatural, foi uma coisa assim, tipo, super massa de ter visto meu avô depois de, tipo, 2 anos que ele tinha falecido. Pra gente isso pode ser uma coisa sobrenatural, mas pra mim foi uma coisa super normal. Outra coisa que já me aconteceu foi o seguinte: já era adolescente e tal, já tinha uns 14, 15 anos. Quer dizer, já tinha 15 anos, faltando o quê? Uns 3 a 4 meses pra fazer 15 anos. 15? Não, eu tinha 15 anos, faltando pouco tempo, poucos meses pra fazer 16 anos. E aí eu tava de férias na casa de uma amiga minha lá em Salvador, uma amiga minha, e eu conheci as primas dela de terceiro grau, coisa assim, né? E que, inclusive, uma dessas primas, dessa amiga minha, é minha melhor amiga até hoje. Essa prima dela, minha melhor amiga até hoje, é irmã dessa prima, e a irmã de Jamile, que até já gravou um vídeo aqui comigo, ela também é minha amiga até hoje. Então, assim, tipo, tava eu, essa amiga minha, que eu tava na casa dela, Jamile e outra prima das meninas lá junto com a gente. Quer dizer, outras mais duas primas delas que estavam lá com a gente e tal. E a gente tava na casa de uma tia das meninas, que eu chamava de tia também. E a gente tudo ali, tia Ana tava dormindo, e aí tava eu e as meninas, tudo conversando, e a gente tinha acabado de assistir um filme de terror. E aí ficou aquela coisa conversando, e Jamile, ela viu uma menininha nessa época. E ela chegou simplesmente falou assim, contou, falou assim, gente, eu não sei se vocês vão acreditar em mim, mas eu vejo uma menininha e contou toda a situação, toda a história, né? E aí, ela falou assim, tipo, inclusive ela tá aqui presente, ela tá ali na porta da cozinha e tal, ela falando isso. Aí eu olhei pra Jamile e falei assim, Miri, eu não sei das meninas, mas eu acredito que você realmente veja essa menininha, porque eu por ser espírita e eu também por já ter passado situações de ter visto os meus avós, pra mim isso é a coisa mais normal do mundo. E tudo bem, tudo pra lá, deixei pra lá, a gente foi conversando de outras coisas. Inclusive, a outra prima das meninas falou assim, tipo, eu também acredito porque a Jamile já vê isso há muito tempo. E eu, como já tenho um conhecimento espírita também, eu acredito nisso. Aí, beleza, vamos conversar, papo vai, papo vem, deixamos pra lá. Aí eu sei que do nada, Jamile falou assim, ó as meninas, a menininha mandou avisar que eu sei que um de vocês vai ver ela futuramente. E eu vou passar um bom tempo sem ver ela, porque ela vai ter a função de ajudar essa pessoa por um bom tempo. E aí a gente ficou tudo assim, né? A gente ficou assim, tipo, assustada, né? Porque do nada a Jamile falou assim, esse tipo de coisa. E a gente assim, tipo, oi menina, o que você tá falando? Para! Você tá assustando a gente, já são 3 horas da manhã. E beleza. Passou o tempo, a gente esqueceu dessa menininha, a gente nem tava mais lembrando de nada. E aí eu voltei pra cidade que eu morava no interior de São Paulo, que nessa época eu morava no interior de São Paulo, com a minha mãe e meu irmão. E aí voltei pra lá, voltei de férias de lá, de Salvador, passando férias e voltei pra assistir minhas aulas, porque eu morava lá e fazia a oitava série na época. E aí, beleza, voltei, tranquila, pá. Quando no meio do meu ano letivo, tipo, do ano letivo e tal. Eu acho que isso foi antes das férias de julho, eu não sei se. Eu acho que foi antes das férias de julho. Tava, lá em São Paulo, a gente não tem férias em junho. A gente tem férias em julho. Então foi antes das férias de julho. Já tava até começando a ficar meio frio. E Marília é uma cidade que é muito, muito fria, gente. Marília na época de inverno é insuportável.
E aí eu tinha uma colega de escola que morava em um prédio de frente ao condomínio que eu morava. Então toda vez que eu ia pra escola, eu passava na frente da casa dela, que eu pedi pro porteiro chamar ela e a irmã dela, pra gente ir pra escola junto. Só que nesse dia, o porteiro avisou dizendo que ela ia um pouco mais tarde, porque ela ia se atrasar, porque ela tinha uma consulta, não sei, coisa assim. Acho que era médica que ela tinha, só sei que ela não ia no primeiro horário. Só ia no segundo horário, depois do intervalo, coisa assim. E aí, tudo bem, eu falei assim, tipo, o porteiro avisou, eu fui embora pra subir pra escola. E eu subindo pra escola, teve uma hora que eu virei pra trás. No que eu virei pra trás e olhei, e eu sabia onde que era o andar, o apartamento dela, que era de frente pra rua que a gente subia e acho que era o segundo ou terceiro andar, coisa assim. Eu sabia onde que ficava a varanda do quarto dela e da irmã dela. Na hora que eu virei pra trás, eu simplesmente olhei pra varanda do quarto dela e eu vi a menininha bem ali. Simplesmente eu vi a menininha parada no na varanda do quarto dessa colega minha de escola, que eu fiquei assim. Da mesma forma que eu olhei, eu fiz assim, ó, eu virei e eu tava com o fichário aqui assim, com a mochila e com o fichário aqui assim, que eu fiz assim, ó, e fiquei. Ai, meu Deus, o que que tá acontecendo? E subi a ladeira que dava pra rua, que eu pegava pra ir pra escola na carreira, minha filha, que eu fiquei assim, tipo, meu Deus do céu, o que é que tava acontecendo? Beleza, passou o horário, quando passou o horário da primeira aula, o horário do intervalo, Bárbara, que essa colega minha que estava comigo, chegou na sala, e ela, assim, tipo, sentava aqui assim, estava uma colega da gente aqui, eu aqui, e ela sentava do lado da minha cadeira. E aí eu cheguei assim, de cabeça baixa, fiquei, né? E aí eu sei que eu virei assim pro lado, assim, pra ela, e falei assim, Bah, você tava na varanda do seu quarto, hoje mais cedo? Aí ela chegou, olhou assim pra mim, Não, eu nem saí na varanda do meu quarto, porque também o frio que tava, eu não queria nem sair no frio. Aí eu só fiz assim, né? Ah, então tá. E virei de novo pra frente. Ela, o que é que você viu? Eu falei assim, depois eu te conto. Quando a gente estiver sozinho, eu te conto. Aí, beleza, na hora que a gente tava indo embora pra casa, a gente foi eu, ela, a irmã dela indo embora foi eu e ela, a irmã dela pra casa e tal. A gente pegou o mesmo caminho, que ela morava num prédio à frente do meu condomínio, então praticamente era o mesmo caminho que a gente pegava. Aí, beleza, menina. Aí eu fui contando pra ela, falei assim, Bárbara, quando ela subir na rua, eu ouvi uma menininha na varanda do seu quarto, que não sei o que lá. Eu fiquei assim, tipo, ela ficou, ai meu Deus do céu. E assim, tipo, ela é da primeira presbiteriana. Então ela ficou assim, ai meu Deus do céu, socorro, Deus que me livre, menina. Para com essas histórias, que eu nem acredito. E eu, ai Deus do céu, ela começa a ficar toda assustada, né? Eu falo assim, velho, até eu fiquei assustada. E olha que eu tô acostumada de ver esse tipo de coisa. Até eu fiquei assustada que eu saí correndo dali da avenida porque eu fiquei super assustada. Aí, beleza, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no MSN e falar com o Jamile. Jamile, aconteceu isso comigo. Aí Jamile falou assim, eu sabia que era você, que você ia ver essa menina. Lembra que eu falei isso nas férias? Que é onde da gente ia ver, onde vocês iam ver a menininha a mesma menininha que eu via. E eu tenho uns 15 dias que eu deixei de ver essa menininha. Que eu fiquei assim, tipo, ai, meu Deus. E assim, tipo, passei anos da minha vida vendo essa menininha no... Eu passei anos vendo essa menininha. Então, assim, tipo, eu sabia que eu ia ver essa menininha por muito tempo. E, inclusive, quando foi assim, tipo, acho que tem um ano ou 6 meses que eu conversei até com Jamile sobre isso. Porque eu não vejo mais essa menininha, gente. Eu não vejo mais essa menininha. Mas, assim, tipo, tem uns 6 meses que eu conversei com a Jamile sobre isso. E ela falou assim, ó, amiga, eu também não vejo mais essa menininha, não. Mas de vez em quando eu sinto a presença dela. Aí eu falo assim, amiga, a mesma coisa, eu sinto a presença de uma menininha em casa. Aí eu falo assim, ó, amiga, toda vez que eu sinto a presença dela,
Eu sempre penso que eu tenho que orar bem pra alguém. Eu não sei quem, mas eu sempre que eu tenho que orar pra alguém. Aí eu oro pra todas as pessoas ao meu redor. Porque às vezes ela tá presente pra avisar alguma coisa. Ou que vai acontecer alguma coisa de bom, ou coisa de ruim, ou coisa, sei lá, não sei. E que é pra gente ficar atento. Aí eu acabo orando, então eu vou lá acendo uma vela branca. Eu mesmo, eu por ser espírita, eu acredito muito em velas brancas e acredito em alguns santos da Igreja Católica. Então, assim, tipo, eu não vejo mais essa menininha, mas eu sinto a presença dela de vez em quando. Já tive, deixa eu ver. Ah, teve outra situação também que já aconteceu comigo. Que foi há uns 2 anos atrás. Eu tava morando em uma casa aqui em Conquista. E aquela coisa, tipo, do nada eu acordei, assim. Tipo, sabe, no meio da noite, do nada você acorda. E acordei bem leve, não acordei nem assustada, acordei bem leve. E eu senti, simplesmente, o colchão da minha cama afundar um pouco. E senti passar a mão assim na minha cabeça, que eu senti que era o cheiro da minha avó, que faleceu. Minha avó Clarice. E aí eu senti a mão dela passando assim, tipo, como se estivesse fazendo carinho no meu cabelo. E aí eu senti uma paz maravilhosa, né? Toda vez que eu sinto a minha avó, eu sinto essa paz. Incrível. E aí do nada eu só fiz assim, eu virei pro lado assim. E no meu quarto tinha um puff que ficava do lado da minha cama. E aí eu só fiz olhar assim pro lado. E na hora que eu olhei pro lado, eu vi meu avô sentado nesse puff. Com a mão, meu avô usava uma bengala. E meu avô tava com essa bengala aqui assim, e dando risada, já indo pra frente e pra trás, dando risada. E de frente do meu avô, eu não vi, mas eu senti a presença da minha tia-avó, que é irmã do meu avô. E meu avô dizendo, cabocla, é ela mesma, e dando risada. Gente, pensa numa pessoa que eu só fiz sentir minha lágrima descendo, assim, tipo, de felicidade. De estar sentindo os três ao mesmo tempo ali. De estar vendo meu avô, minha avó e sentindo minha tia ali presente. Gente, eu fiquei assim, super encantada, super me emociono, porque toda vez que eu sinto os três, eu fico super emocionada. Ai! Então, assim, tipo, eu contei porque 3 histórias de sobrenatural que pra mim foram coisas boas que aconteceram na minha vida. Acho que em nenhum momento eu tive tipo, de ver coisa ruim. Sabe? Tipo, em nenhum momento eu tive situações ruins da minha vida. Claro que eu já vi várias vezes vultos negros passando na porta do meu quarto, assim. Então, assim, tipo, já tive situações, assim, de ver super vultos negros passando rápido na porta do meu quarto. E, assim, tipo, uma coisa que toda vez que eu fui crescendo, eu dizia isso pra minha mãe. Minha mãe sempre dizia, filha, se você sentir essa situação, sempre ore. Nunca deixe isso, esses espíritos, essas vibrações ruins, esses vultos negros, como é que fala? Se estabelecerem na nossa casa. Se você vê algum vulto negro, sempre ore. Se você vê branco também, ore também, porque é uma maneira de sempre deixar esses espíritos indo pro caminho dele. Porque não é o caminho deles, não é ficar aqui, é ir pro outro lado. Então, assim, eu já tive situações, sim, de ver vários vultos negros passando na porta do meu quarto e eu ficar, assim, tipo, super com o peito ruim, sabe? Aquela sensação ruim. E toda vez que eu sentia isso, eu sempre orava, 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 orava. Mas eu nunca tive situações de ver espírito ruim do meu lado, de chegar e falar que eu vou morrer, aquela coisa do filme de terror mesmo, aquela coisa do sexto sentido, de ver o cara todo não, nunca vi esse tipo de coisa. E dessas coisas que já me aconteceu de eu ver, foram situações muito boas, que foi a situação do meu avô, depois que ele faleceu, essa situação que eu acabei de contar dos meus avós e da minha tia-avó. E a sensação, a situação dessa menininha também, que foram situações muito boas. Que essa menininha, toda vez que eu via, sempre era pra me ajudar. Ela nunca apareceu em situações que me prejudicou, sabe? Sempre foi situações que eu via e assim, tipo, Clarice é amiga imaginária. Eu falei assim, não, gente, não é amiga imaginária. Eu vi essa menina, eu tinha 15 anos de idade. Não tem lógica uma adolescente de 15 anos ter amigo imaginário.
Não tem lógica. Normalmente, amigo imaginário aparece quando se é criança. Quando a pessoa é criança. E essa menininha aparecia pra mim quando eu tinha 15 anos de idade, 15, 16 anos. Assim, tipo, ela parou de aparecer pra mim quando em volta dos 18 anos de idade. Então, praticamente, eu passei 3 anos vendo essa menina. Então, não é amigo imaginário. Então, assim, tipo, essa menininha aparecia sempre pra mim em situações, assim, tipo, sempre pra me ajudar a entender alguma coisa da minha vida. E é isso. Essas foram minhas histórias de Halloween aqui pra vocês, que eu sempre me envolvi com, me envolvi não, sempre apareceu coisa de sobrenatural pra mim na minha vida e graças a Deus foram coisas sempre muito boas. Assim, tipo, claro que assim, eu tenho minha sensibilidade, eu sou muito sensitiva e eu sempre me ligo na coisa do de da minha intuição. Se eu simplesmente perceber que aquele local, que aquele caminho não é um caminho bom, eu não passo pra ali, gente. Eu sou cismada. Então, assim, tipo, eu sempre sigo a minha intuição. Quando eu tô sentindo alguma coisa. Tanto de locais quanto pessoas também. Tem pessoas que quando eu cismo, quando eu vejo, a pessoa pode até ser boa, sabe? A pessoa pode ter até uma intenção boa, mas tem gente que tem uma energia tão negativa, mesmo tendo uma intenção boa, que eu vejo essas pessoas, eu invoco, eu não quero saber. Então, assim, tipo, são situações que eu sou bem, sabe, ligada nisso. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi de Halloween, foi sobre isso, sobre as minhas experiências com o mundo sobrenatural. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.